Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e no Resumos Enem de hoje vamos tratar de Platão na sua Alegoria da Linha Dividida. No canal tem uma outra aula sobre essa alegoria, mas lá demos mais ênfase no segundo momento, que é o momento do mundo inteligível. Hoje vai ser dado um pouco mais de atenção ao mundo sensível, que é o que Platão trata como conhecimento inferior nessa alegoria da linha dividida, que é uma das várias alegorias de Platão. Essa está presente no livro 6 da República, entre outros textos também, mas mais fortemente no livro 6 da República. E por que é importante conhecer a alegoria da linha dividida para o Enem? O Enem geralmente não vai trazer nenhuma questão diretamente sobre essa alegoria, até porque ela é bem menos conhecida do que a alegoria do mito da caverna, que também é da obra República no livro 7. Mas conhecer essa alegoria da linha dividida é importante porque ela fornece uma estrutura geral da questão de como Platão enxerga a realidade e o conhecimento. E aí sim ajuda no sentido de resolver qualquer questão sobre Platão. Então no nosso diagrama aí temos, ela é bem simples, tem uma economia conceitual bem grande. Vejam que o diagrama está dividido só em duas cores, roxo e azul. A linha roxa diz respeito ao mundo sensível e a azul ao mundo inteligível. Então, começando aqui pela roxa, o mundo sensível, Platão considera como o nível de conhecimento mais inferior, mais baixo conhecimento, que é o conhecimento do mundo, das coisas sensíveis, que é aquele conhecimento que ainda é dependente dos cinco sentidos e não da razão. Para Platão, esse conhecimento é inferior. Veja que o gráfico divide em dois pontos, e são esses dois pontos que a gente quer dar um pouco mais de atenção hoje. Na outra aula que tivemos sobre essa alegoria, demos um pouco mais de ênfase no segundo momento. Hoje seria mais nesse momento aqui, que é o momento da eicasia e da pistis. Então, o que é eicasia? Eicasia, para Platão, diz respeito ainda ao uso da imaginação para o conhecimento. Então, nesse sentido, ainda está-se preso em um conhecimento que é puramente sensorial, sensível, no sentido de conhecer o empírico e a partir daí formular noções de verdade. Para Platão, isso ainda é um conhecimento inferior. Por quê? Porque ainda está muito preso às imagens do mundo. É um conhecimento que é dependente das imagens do mundo. É dependente ainda das coisas do mundo. Ainda se baseia em imaginação, em percepções sensoriais dos cinco sentidos, né? E é muito aparentado com uma espécie de conhecimento que é como uma sombra. Platão coloca essa alegoria da linha dividida no livro 6 da República, e logo no livro seguinte, o livro 7, ele trata do mito da caverna, onde ele vai falar que as pessoas estavam presas numa caverna enxergando sombras. Essas sombras são justamente esse momento da eicasia. Há um outro momento também ainda que é dito inferior, um conhecimento ainda que não alcança verdades maiores, mais essenciais, que é um conhecimento em que você conhece as coisas físicas. Uma casa, uma madeira, qualquer coisa do mundo físico. Mas esse conhecimento se dá por uma crença ou por uma fé no sensível, de acreditar que o sensível, o mundo empírico, explica a si mesmo. Isso Platão chama de pistis, que é como se fosse uma fé no sensível ou uma crença. Então, esse nível de conhecimento é o conhecimento do nível das crenças. Veja que quando você conhece uma coisa, mas não sabe justificar seu conhecimento, não sabe explicar seu conhecimento, você simplesmente diz que acredita que seja de um jeito e não de outro, você está nesse nível da pistis, que para Platão ainda é um nível inferior. Por quê?
porque trata do conhecimento somente como crença e não como verdade justificada. Platão ele faz um paralelo entre dois tipos de conhecimento. Um é a doxa e o outro é a doxa episteme. O que significa isso? Doxa para Platão é opinião. E essa opinião, ela não é justificada. Você simplesmente acredita porque outros te disseram para acreditar. Ou você simplesmente percebe pela metade, percebe só sombras, ou tem só percepções sensíveis sobre aquilo, mas você não sabe justificar. Então isso é a doxa, é a opinião. E tem a doxa episteme, que também é uma opinião, mas ela é uma opinião episteme. Episteme quer dizer conhecimento em Platão. Então ela é uma opinião justificada. É aí que está o âmbito da filosofia, que é quando você consegue justificar aquilo que você fala. Para Platão isso vai ser superior. Então esses são os dois níveis de conhecimento inferior para Platão: a eicasia e a pistes. A eicasia, um conhecimento pelas sombras, pelos cinco sentidos, e a pistes, um conhecimento dos objetos do mundo, os objetos físicos, mas que se dá pela fé, pela crença. Não é nem bem a palavra fé, porque fé está muito aparentada com uma doutrina teológica, não é isso. Mas é uma crença, você acredita que as coisas são de um jeito e você não sabe justificar por que você acredita, você simplesmente acredita. Bem, demos uma ênfase maior nesse ponto para fazer um contraponto a outra aula em que dávamos uma ênfase maior no outro nível. Para não ficar, assim como foi na aula anterior, para não ficar pela metade, vamos falar agora do ponto em azul aí, que é o mundo inteligível, mas dando menos ênfase. Hoje a ênfase maior foi realmente na eicasia e na pistes. Então, o mundo inteligível, para Platão, é o conhecimento superior. Então, ele tem dois níveis. Você sai da eicasia, sai da pistes e vai para a dianoia. O que é dianoia? É o pensamento matemático, é o pensamento lógico, é o pensamento em que você já justifica, é o pensamento que você já consegue formular hipóteses. Ele acaba sendo o pensamento do discurso e que tende a ser um discurso pela filosofia cada vez mais elaborado, lógico, justificado. Para Platão, ele chamava de dialético. Bem, a dianoia ainda está presa ao mundo sensível, embora já se aparte dele, porque ela já está no âmbito do inteligível, da razão. Por exemplo, quando você vai fazer, o melhor exemplo para perceber como a dianoia ainda é um meio termo entre o puro intelecto e o puro sensível, é a geometria, que Platão considerava uma ciência fundamental para se começar a refletir. Por quê? Porque pela geometria você vai resolver uma equação usando figuras geométricas. Mas aquelas figuras geométricas e aquela equação, embora sejam abstratas, mas ainda estão presas ao mundo sensível. Ninguém faz uma matemática pura. Digamos assim, a matemática está relacionada a alguma coisa do mundo, né? Você diz lá, 2 mais 2 igual a 4. No fundo você diz isso porque você somou, sei lá, 2 maçãs com outras 2 maçãs e deu 4 maçãs. Ainda está preso ao mundo sensível. Mas a dianoia, ela já prepara o pensamento intelectivo das coisas inteligíveis, que é a partir da razão. E aí é o último nível e o nível mais alto para Platão, que é a chamada noesis, que é o conhecimento das ideias puras. Nesse nível da noesis, você não conhece mais as coisas pelos sentidos. É um conhecimento do puro intelecto, da pura razão. Então você não conhece mais, por exemplo, ideias como a justiça ou a bondade presas à justiça e bondade de uma pessoa, ou de um governo, ou de um país. Não. Não. Você agora vai conhecer as coisas nela mesma, que é o que Platão chama de ontologia, que é um dos âmbitos da metafísica. E não vem bem o caso aqui a gente explicar esses termos, porque não é o foco da aula. Mas
Temos no canal outras aulas falando sobre metafísica, ontologia, tanto em Platão quanto em Aristóteles. E nesse sentido, a noesis você conhece as coisas nelas mesmas. Então, principalmente a ideia do bem, que é a última ideia, a mais importante, você conhece o bem nele mesmo. E não o bem de uma pessoa, ou de um governo, ou de uma associação. Não. Mas o bem independente de tudo isso. Naquele sentido que sempre se explica em filosofia. Mesmo que, vamos pegar como exemplo a ideia de cadeira, mesmo que todas as cadeiras do mundo deixassem de existir, ainda assim, para Platão, a ideia de cadeira nunca deixaria de existir, porque é uma verdade eterna. Bem, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Vamos ficando por aqui e bons estudos para todos.